Código Penal, artigos 293 a 305. Capítulo 2. Da falsidade de títulos e outros papéis públicos. Tipificação penal. Falsificação de papéis públicos. Artigo 293. Falsificar, fabricando-os ou alterando-os. Inciso 1º. Selo destinado a controle tributário, papel selado ou qualquer papel de emissão legal destinado à arrecadação de tributo. Inciso 2º. Papel de crédito público que não seja moeda de curso legal. Inciso 3º. Vale postal. Inciso 4º. Cautela de penhor, caderneta de depósito de Caixa Econômica ou de outro estabelecimento mantido por entidade de direito público. Inciso 5º. Talão, recibo, guia, alvará ou qualquer outro documento relativo à arrecadação de rendas públicas ou a depósito ou a caução por que o poder público seja responsável. Inciso 6º. Bilhete, passe ou conhecimento de empresas de transporte administrada pela União, por Estado ou município. Pena: reclusão de 2 a 8 anos e multa. Parágrafo 1º. Incorre na mesma pena quem: Inciso 1º. Usa, guarda, possui ou detém qualquer dos papéis falsificados a que se refere este artigo. Inciso 2º. Importa, exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda, fornece ou restitui à circulação selo falsificado destinado a controle tributário. Inciso 3º. Importa, exporta, adquire, vende, expõe à venda, mantém em depósito, guarda, troca, cede, empresta, fornece, porta ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício da atividade comercial ou industrial, produto ou mercadoria. A. Em que tenha sido aplicado selo que se destine a controle tributário, falsificado. B. Sem selo oficial, nos casos em que a legislação tributária determina a obrigatoriedade de sua aplicação. Parágrafo 2º. Suprimir, em qualquer desses papéis, quando legítimos, com o fim de torná-los novamente utilizáveis, carimbo ou sinal indicativo de sua inutilização. Pena: reclusão de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo 3º. Incorre na mesma pena quem usa, depois de alterado, qualquer dos papéis a que se refere o parágrafo anterior. Parágrafo 4º. Quem usa ou restitui à circulação, embora recebido de boa-fé, qualquer dos papéis falsificados ou alterados a que se referem este artigo e o seu parágrafo 2º, depois de conhecer a falsidade ou alteração, incorre na pena de detenção de 6 meses a 2 anos, ou multa. Parágrafo 5º. Equipara-se a atividade comercial, para os fins do inciso 3º do parágrafo 1º, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercício em vias, praças ou outros logradouros públicos e em residências. Petrechos de falsificação. Artigo 294. Fabricar, adquirir, fornecer, possuir ou guardar objeto especialmente destinado à falsificação de qualquer dos papéis referidos no artigo anterior. Pena: reclusão de 1 a 3 anos e multa. Artigo 295.
Se o agente é funcionário público e comete o crime, prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena de sexta parte. Capítulo 3. Da falsidade documental. Falsificação do selo ou sinal público. Artigo 296. Falsificar, fabricando-os ou alterando-os. Inciso 1º. Selo público destinado a autenticar atos oficiais da União, de Estado ou de município. Inciso 2º. Selo ou sinal atribuído por lei à entidade de direito público ou à autoridade ou sinal público de tabelião. Pena: reclusão de 2 a 6 anos e multa. Parágrafo 1º. Incorre nas mesmas penas: inciso 1º, quem faz uso de selo ou sinal falsificado. Inciso 2º, quem utiliza indevidamente o selo ou sinal verdadeiro em prejuízo de outrem ou em proveito próprio ou alheio. Inciso 3º, quem altera, falsifica ou faz uso indevido de marcas, logotipos, siglas ou quaisquer outros símbolos utilizados ou identificadores de órgãos ou entidades da administração pública. Parágrafo 2º. Se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena de sexta parte. Falsificação de documento público. Artigo 297. Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou alterar documento público verdadeiro. Pena: reclusão de 2 a 6 anos e multa. Parágrafo 1º. Se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena de sexta parte. Parágrafo 2º. Para os efeitos penais, equiparam-se a documento público o emanado de entidade paraestatal, o título ao portador ou transmissível por endosso, as ações de sociedade comercial, os livros mercantis e o testamento particular. Parágrafo 3º. Nas mesmas penas, incorre quem insere ou faz inserir, inciso 1º, na folha de pagamento ou em documento de informação que seja destinado a fazer prova perante a Previdência Social, pessoa que não possua a qualidade de segurado obrigatório. Inciso 2º. Na carteira de trabalho e previdência social do empregado ou em documento que deva produzir efeito perante a Previdência Social, declaração falsa ou diversa da que deveria ter sido escrita. Inciso 3º. Em documento contábil ou em qualquer outro documento relacionado com as obrigações da empresa perante a Previdência Social, declaração falsa ou diversa da que deveria ter constado. Parágrafo 4º. Nas mesmas penas, incorre quem omite, nos documentos mencionados no parágrafo 3º, nome do segurado e seus dados pessoais, a remuneração, a vigência do contrato de trabalho ou de prestação de serviço. Falsificação de documento particular. Artigo 298. Falsificar no todo ou em parte documento particular ou alterar documento particular verdadeiro. Pena: reclusão de 1 a 5 anos e multa. Falsificação de cartão. Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, equipara-se a documento particular o cartão de crédito ou débito. Falsidade ideológica. Artigo 299. Omitir em documento público ou particular declaração que dele devia constar
ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Pena: reclusão de 1 a 5 anos e multa, se o documento é público, e reclusão de 1 a 3 anos, e multa, se o documento é particular. Parágrafo único. Se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de sexta parte. Falso reconhecimento de firma ou letra. Artigo 300. Reconhecer como verdadeira, no exercício de função pública, firma ou letra que não seja, pena: reclusão de 1 a 5 anos e multa, se o documento é público, e de 1 a 3 anos e multa se o documento é particular. Certidão ou atestado ideologicamente falso. Artigo 301. Atestar ou certificar falsamente em razão da função pública, fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou de serviço de caráter público ou qualquer outra vantagem. Pena: detenção de 2 meses a 1 ano. Falsidade material de atestado ou certidão. Parágrafo 1º. Falsificar no todo ou em parte atestado ou certidão, ou alterar o teor de certidão ou de atestado verdadeiro para a prova de fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou de serviço de caráter público ou qualquer outra vantagem, pena: detenção de 3 meses a 2 anos. Parágrafo 2º. Se o crime é praticado com um fim de lucro, aplica-se, além da pena privativa de liberdade, a de multa. O momento de consumação se dá com a realização das ações típicas e independente do resultado naturalístico. Trata-se de crime formal, admite tentativa. Falsidade de atestado médico. Artigo 302. Dar ao médico, no exercício da sua profissão, atestado falso, pena: detenção de 1 mês a 1 ano. Parágrafo único. Se o crime é cometido com um fim de lucro, aplica-se também multa. Reprodução ou adulteração do selo ou peça filatélica. Artigo 303. Reproduzir ou alterar selo ou peça filatélica que tenha valor para coleção, salvo quando a reprodução ou alteração está visivelmente anotada na face ou no verso do selo ou peça. Pena: detenção de 1 a 3 anos e multa. Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem, para fins de comércio, faz uso do selo ou peça filatélica. Uso de documento falso. Artigo 304. Fazendo uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se referem os artigos 297 a 302. Pena: a cominada à falsificação ou à alteração. Supressão de documento. Artigo 305. Destruir, suprimir ou ocultar em benefício próprio ou de outrem, ou em prejuízo alheio, documento público ou particular verdadeiro, de que não podia dispor. Pena: reclusão de 2 a 6 anos e multa, se o documento é público, e a reclusão de 1 a 5 anos e multa, se o documento é particular.